Meus irmãos, vamos mais uma vez para um estudo, terminar o estudo, a lição dessa semana, da revista Batalha Espiritual. A lição dessa semana foi Conhecendo a Armadura de Deus, a lição 9 dessa revista Batalha Espiritual. Espero que o Senhor tenha falado ao coração de cada um de vocês, como tem falado ao meu, mesmo vindo aqui dar essa aula, mas Deus tem falado muito ao meu coração. Que o Senhor Jesus venha continuar falando através dessa lição ao coração de cada um de vocês. Mas antes de continuar, vamos para a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo, pedir que o Senhor continue conosco, toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça, que o Senhor esteja conosco nessa lição, nos dê, meu Pai, orientação e que a gente venha aprender tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente venha aprender. E que a gente não só aprenda, mas ponha em prática. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos para o término dessa lição, para o tópico 3, que diz: outras armas usadas como ilustração. O apóstolo Paulo não foi exaustivo ao elencar os instrumentos bélicos de sua geração. Aqui vamos apresentar os demais elementos apresentados na sua lista. 1. Os calçados. O termo hebraico naal, sandália, sapato e o seu correspondente grego, na Septuaginta e no Novo Testamento, hipodema, sandália, vem do verbo hipodéio, atar, debaixo, e diz respeito ao calçado formado por uma sola de couro que se amarra ao pé com correia ou cintas. Era uma peça do vestuário usado pela população civil. No caso do soldado, porém, era necessário para segurança e prontidão na marcha. Isso, na linguagem figurada, remete à agilidade e prontidão na obra de evangelização e na pregação do evangelho de paz. O que era antigamente? Os soldados usavam, como até os dias de hoje, tanto o soldado, a população civil, usavam um calçado de couro preso com uma tira. O porquê que o soldado vai usar um calçado de couro, um solado de couro, vai ir calçado para a guerra? Porque se a gente já não anda descalço normalmente, imagine andar indo para uma guerra, cruzar distâncias como os soldados cruzavam, por terrenos pegajosos, por terrenos cheio de pedra, cheio de graveto, cheio de espinho, para proteger os seus pés. Então, agora trazendo para a linguagem agora espiritual, é isso que nós devemos colocar nos nossos pés, o calçado para proteger os nossos pés. Só que é o quê? É onde você está pisando. Onde você tem pisado com seus pés? É onde Deus estaria? É onde Deus estaria fazendo parte? Será que Jesus estaria pisando aonde você tem pisado? Será que você tem pisado nos lugares certos? Cuidado para não machucar seu pé, porque quando nós pisamos em lugares errados e não colocamos a sandália, a gente acaba com o nosso pé, acaba se machucando, acaba se ferindo, entra espinho no nosso pé. E esse espinho nos machuca muito porque vai incomodar, porque muitos entram até mais profundo. E aí? Vocês querem que esse espinho entre profundamente no seu pé? Esse seu pé que eu falo hoje é a sua mente, é o seu coração. Onde que você tem colocado sua mente e seu coração? Aonde você tem caminhado? Qual lugar você tem estado? Você tem estado na presença de Deus ou na presença do inimigo? Você tem ido aonde Deus está ou aonde o inimigo se encontra? Essa é a pergunta. Não precisa me responder. Responda para você mesmo. O escudo da fé. O escudo era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Trata-se de uma peça fabricada a partir de vários materiais e em formato diversificado. O israelita tinha dois tipos. O primeiro, sina, proteção em hebraico, uma peça que cobria o corpo inteiro, de forma oval ou retangular, usada pela infantaria pesada. 2 Crônica 25:5. E o segundo, magem, usado pelo arqueiro.
Segunda Crônica 17:17. O escudo é símbolo de proteção das Escrituras. É usado de maneira figurada desde o Antigo Testamento para mostrar Deus como o protetor dos seus. Gênesis 15:1. É comparado à salvação e à verdade de Deus. O apóstolo Paulo usa a figura do escudo como proteção para apagar todos os dardos inflamados do maligno, tais como calúnia, malícia, concupiscência, ira, inveja e toda sorte de desobediência. Esse escudo nos protege das setas malignas. Salmo 91:5. O escudo é como aqui foi dito, os israelenses usavam dois, um que protegia o corpo todo e o outro que ele usava com o braço para se proteger dos ataques que ele iria receber quando estava na batalha. Então nós vamos ver o que é o escudo hoje para nós. O escudo hoje para nós é a palavra de Deus. É porque é na palavra que a gente vai achar a defesa. Sim, pastor, algumas pessoas falam, sim, que a palavra de Deus é a nossa espada. Sim, mas também é o nosso escudo. Porque como é que Jesus se defendeu? Jesus se defendeu no deserto quando estava ali orando, passando depois do seu batismo contra o diabo como? Com a palavra. Então, ele teve o escudo para lhe proteger, o escudo da verdade. O escudo da verdade para nós hoje é a palavra. Tudo que nós temos dentro da Bíblia é aquilo que vai nos ajudar a se defender das artimanhas e as retaliações do inimigo, os dardos inflamados que ele joga contra a nossa vida. O ponto 3, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete era uma cobertura para a cabeça feita de metal e internamente acolchoada, para o conforto do usuário e a proteção eficiente da cabeça. No Antigo Testamento, a salvação é o capacete que Deus usa na batalha. Parece que Paulo segue nessa linha, em outro lugar, tendo por capacete esperança da salvação. A espada literal é uma arma de ataque, mas no sentido figurado é um símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade, ou poder. A expressão paulina, espada do Espírito, refere-se à Bíblia, pois as Escrituras sagradas vieram do Espírito Santo. Por isso, Paulo completa dizendo que é a palavra de Deus. Isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus como ela própria se declara. O que acontece aqui? Nós temos que usar o capacete da salvação e a espada, porque a espada era um armamento de ataque. Quando o escudo é o de defesa, a espada é o de ataque. É quando você atacava o inimigo com a espada. E é quando você vai atacar. Como eu falei, Jesus usou o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, como defesa. Quando ele pega a Bíblia, ele abre, ele joga a palavra contra Satanás. O que ele está fazendo? Ele está defendendo e atacando o diabo. No final, quando ele vence aquilo ali, que ele resiste a todas as tentações, o diabo vai embora. Por quê? Porque Jesus defendia e atacava. É isso que nós devemos fazer. E o capacete é aquele que vai proteger a nossa mente. A gente, todos os dias, sofremos tentações do diabo. Sim, todos os dias. Ele nos tenta, ele tenta nos tirar do sério, ele tenta nos tirar do caminho, ele nos traz provações, ele faz de tudo para que a gente saia do caminho dele, do caminho de Deus, para entrar no seu caminho. Porque se a gente está no caminho de Deus e Deus está ali nos protegendo, se a gente está usando o capacete, qual é o capacete? Lendo a palavra de Deus todos os dias. Estudando a palavra de Deus todos os dias. Quando nós estudamos a Bíblia todos os dias, o que acontece? A nossa mente não fica vazia. Mente vazia é para o diabo adora, porque aí ele pode trabalhar. Porque quando você está com a sua mente cheia do Espírito Santo, cheia da proteção de Deus, o que acontece? O diabo até vai jogar a tentação, mas você vai vencer elas. Então faça isso. Use o capacete, a espada de Deus. Usa
ela para proteger sua cabeça. Sim, sua mente. Sua mente tem que estar blindada por Deus, sua mente tem que estar protegida pelo Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo proteja sua mente todos os dias contra as retaliações do diabo. A outra lista, oração e súplica, vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e permanecem juntas a essa arma espirituais, que sem a oração seria inútil. A oração deve ser em todo o tempo e com súplica no espírito e vigilância. As virtudes gêmeas, vigilância e perseverança, aparecem nas instruções para orarmos uns pelos outros. Quando um homem da estatura espiritual do apóstolo Paulo pede a oração da igreja em seu favor e pelo seu ministério, isso mostra que não existe super-homem na igreja. Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus, e contamos com a oração um dos outros. Paulo está nos mostrando aqui que nós somos sempre dependentes. Estamos sempre na dependência de alguém. E quem é esse alguém? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ué, mas eu estou pedindo oração para o meu irmão, me ajudar em oração? Sim. Mas o irmão vai orar, mas quem vai nos ajudar? A dependência é no nosso Senhor Jesus. Porque não é em si a oração, mas sim o jeito que ele orou e Jesus olhando e falando, eu vou dar a proteção. Sim, a oração vem do homem, mas a proteção vem de Deus. Então é dessa forma que a gente tem que saber, não somos super-homem nem mulher maravilha. Ninguém aqui é forte o bastante para aguentar sem um ou outro. Se eu vou carregar um peso e se eu tenho uma pessoa para me ajudar a carregar, esse peso fica mais leve. Agora, quando eu carrego sozinho, muitas das vezes eu não consigo nem carregá-lo direito, nem chegar ao meu destino. Então, nós devemos saber que a gente tem que estar em comum oração e ajuda um com os outros, orando um pelos outros, orando, porque não é orando, só orando, é nos ajudando a orar. Porque existem pessoas que falam assim, ora por mim. Não, o certo não é ora por mim, o certo é me ajuda em oração. Por quê? Porque aí você também está orando. Porque não é só os outros orar e você ficar sem fazer nada. Porque a oração, primeiramente, tem que vir de você. Então, saiba que a oração é muito importante. Tanto a sua, como a dos seus amigos. Quando você pede. Ninguém precisa saber o que você está passando. Mas é somente orar por você. Quem quer saber é fofoqueiro. Quando você perguntar a alguém falar para você, me ajuda em oração, amém. Sim, com certeza. Não pergunte para ele o que é, não. Só fala, amém, vou estar orando por você. A conclusão dessa lição vai falar, os crentes precisam dessa armadura de Deus, ainda hoje. Isto porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agente humano, estão por trás deles. Os demônios liderados pelo seu maioral, o diabo. Os reclusos espirituais apresentados aqui não são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal. Então a gente acabou de ver aqui que a nossa oração, a nossa luta, até hoje, devemos ter a armadura de Deus. Porque sem a armadura de Deus, estamos desprotegidos. Então qual é a armadura de Deus? Oração, palavra e louvor. E eu costumo dizer, esse louvor não é aquele que a gente canta na igreja junto com um grupo de louvor, ou que cantou A ou B está cantando. Não, isso é um louvor do homem. Para aquele louvor, muitas das vezes, é para que a gente venha trazer adoração ao Senhor, mas para nos aliviar também a nossa alma. Mas o louvor verdadeiro é aquele que você se rasga por inteiro e traz as palavras que estão direto do seu coração para ele. Esse é o louvor verdadeiro. Então, lembre-se, louvor, palavra, oração e jejum. Esses são os segredos para a gente continuar com a armadura de Deus conosco. Amém. Quero agradecer a todos vocês que assistiram essa aula, todos que ainda vão ver nas redes sociais, todos vocês que têm sempre curtido essa live e têm compartilhado. Espero que vocês possam continuar compartilhando, me ajudando a pregar o Evangelho.
E na próxima semana estaremos estudando o poder do alto contra as hostes da maldade. Que o Senhor Jesus continue falando com vocês nessa manhã. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma cada um que ouviu e vai ouvir essa live em tuas mãos. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela boa noite de sono, que o Senhor nos dê um ótimo dia debaixo de suas mãos forte e poderosa e dê o livramento de todos os males em nossa vida. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus vos abençoe grandiosamente.